Olá pessoal, saudação! Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a enfermagem em saúde mental. E vou fazer um pequeno resumo deste tema que vem assolando milhões e milhões de brasileiros. Que inclusive muitos nem sabem que isto é uma doença e como tal todas devem ser tratadas. A loucura ela é tão antiga quanto o homem. No entanto, com a evolução da sociedade e da medicina, os portadores de transtornos mentais tiveram por vários séculos somente os hospitais como forma de tratamento. A cláusula do doente mental teve várias modalidades no curso da história. Na antiguidade, os doentes mentais eram considerados como vítima dos deuses ou pessoas que possuíam maus espíritos e, em consequência disto, eram tratados com banhos, orações e até mesmo torturas. Diziam eles que era para amenizar o seu destino. No marco mais importante da história apareceu Felipe Pinel, nascido em 1745, reconhecido como o pai da psiquiatria por fazer parte da psiquiatria moderna, o qual começa a estudar o comportamento dos doentes mentais, separá-los dos marginalizados que estavam dentro dos manicômios, que tinham como objetivo o reformatório das pessoas. Assim, a psiquiatria nasceu dentro dos asilos e da necessidade de abrigar, proteger, cuidar, investigar, diagnosticar e tratar dos indivíduos que fossem acometidos pela loucura. Neste sentido, durante séculos e séculos, a reforma de lidar com a loucura racional ameaçava a razão, foi a exclusão. O Estado, desde o Brasil Império, também isolou aqueles que a ciência e o senso comum assim determinassem que fossem loucos. No Brasil, o primeiro hospício foi inaugurado em 1852. Foi o famoso Pedro II. Nos 100 anos que se surgiram, nota-se a proliferação de muitos outros, predominantemente nas capitais e nos estados. O movimento da reforma trouxe a proposta de transformar o modelo assistencial de saúde mental, aquele que era vigente, e a partir da construção de um novo estatuto social para as pessoas portadoras de transtornos mentais, respeitando os princípios fundamentais da cidadania. Então, assim, a reforma psiquiátrica nasceu com o objetivo de superar o estigma, a institucionalização e a cronificação dos doentes mentais. Para isso, é necessária a humanização dos atendimentos aos portadores de transtornos mentais. A Lei 9.867, de 10 de novembro de 1999, permite o desenvolvimento de programas de suporte psicossocial para os clientes psiquiátricos e acompanhamento nos serviços comunitários. É um valioso instrumento para viabilizar os programas de trabalho assistido e incluí-los na cidadania da vida diária, em seus aspectos econômicos e sociais. A Lei de 10.708, de 31 de julho de 2003, fala do programa de volta para casa. Estabelece um novo patamar da história do processo de reforma psiquiátrica brasileira, impulsionando a desinstitucionalização do cliente com longo tempo de permanência em hospital psiquiátrico, para a concessão de auxílio, reabilitação psicossocial e inclusão em programas extra-hospitalares de atenção à saúde mental. Vem então a Portaria 336, de 19 de fevereiro de 2002, atualizada a Portaria 224, onde diz que todos os NAPs, Núcleo de Apoio Psicossocial, passam a ser recadastrados como CAPS, Centro de Apoio Psicossocial, e estabelece critérios para esses CAPs, denominando-os 1, 2 e 3, para tratamento dos portadores de transtornos mentais, de acordo com o número de habitantes do município e da forma de funcionamento.
Regulamenta então o CAPS-AD, que é o CAPS álcool e droga, e o CAPS-C, para crianças e adolescentes. Então foram criados esses CAPs com a finalidade de receber e tratar esses pacientes com distúrbios mentais, tendo em vista uma equipe multidisciplinar inserida nesse contexto para entender e trabalhar em cima desse paciente. Essa equipe é composta por médicos psiquiatra, enfermeiro psiquiatra, técnico de enfermagem, assistente social, psicoterapeuta, dentre outros profissionais que estão ali com o intuito de reabilitar este paciente. E esses profissionais, eles devem ter uma autoconsciência, o esclarecimento dos valores, exploração dos sentimentos, capacidade de servir como exemplo e senso de ética e responsabilidade para reintegrar esse indivíduo no seu seio familiar e na sociedade. Então, temos aqui alguns distúrbios que vocês verão no dia a dia ao lidar com clientes vítimas de saúde mental abalado. A esquizofrenia é muito conhecida como a doença do idoso, atribuída à terceira idade. Não podemos só atribuir essa doença à terceira idade. Eles devem ser diagnosticados para um tratamento preciso. Neuroses. Muito embora nós ouvimos por aí muito a neurose, existe vários tipos e devemos saber qual é o tipo deste cliente para saber como devemos tratá-lo. Transtorno de ansiedade. Vivemos uma vida corrida, cheia de atribuições, e a ansiedade ela impera na vida do cliente. Por muitas das vezes, quando ele não consegue controlar esta ansiedade, ela é transtorno. Devemos cuidar deste paciente porque é uma doença. Transtorno fóbico. Muitas pessoas têm fobia de bichos peçonhentos, de altura, elevador, mar, cachoeira, e isso tem que ser tratado. É uma doença. Histeria, que é um distúrbio dissociativo, o TOC, transtorno obsessivo compulsivo, existem muitas pessoas que têm este TOC, não conseguem se controlar, deve ser tratado também pelos profissionais de saúde, as psicoses, delírios e os famosos surtos psicóticos. Esses surtos podem estar associados ao uso de drogas ilícitas ou até mesmo a clínica do paciente. Devemos tratar deste paciente como se fosse um paciente intra-hospitalar, porque ele é um paciente doente, principalmente no pré-atendimento, quando vamos com uma ambulância tratar de um paciente que está surtado, apresentando um surto psicótico, existem medicações que são prescritas pelo médico regulador e que devem ser feitas neste paciente, bem como a restrição mecânica, onde vamos conter este paciente com talas próprias para isso na maca e transportá-lo até o hospital ou até o CAPS. Essas são algumas doenças vistas na nossa disciplina.